Olá, sou Cristiane Soler, psicóloga, e estou aqui no Fé em Ação com mais uma lição da Escola Sabatina. E hoje vamos falar da lição 6. Nós temos dois convidados maravilhosos. A Monique, que é orientadora do Colégio Adventista de São Caetano do Sul, e o nosso pastor capelão do Colégio Adventista, pastor Gabriel Harrison. Falei certo? Certinho, certinho. Por favor, se apresentem. Olá, sou a Monique, sou adventista. Vim diretamente da Bahia só para mim estar aqui hoje falando com vocês. Brincadeiras à parte, eu trabalho no Colégio Adventista de São Caetano do Sul e está sendo um prazer compartilhar um pouquinho sobre essa lição tão interessante. E meu nome é Gabriel Harrison. Há 2 anos tenho a oportunidade de poder servir a Deus no Colégio Adventista de São Caetano do Sul também. Uma alegria estar mais uma vez com vocês aqui. Muito feliz, gente, por vocês terem aceito o convite. E vamos lá para a lição. Mas antes de toda a lição, nós começamos com uma oração. Pastor, pode olhar para nós? Claro, vamos orar juntos então, nesse momento. Pai amado, Senhor Jesus, pedimos a Deus a sua presença aqui no nosso meio, que o Senhor seja nosso professor. Tudo aquilo que nós iremos falar, que o Senhor possa nos iluminar, ó Pai, e que, acima de tudo, a sua palavra ela possa transmitir para nós, Pai, lições valiosas que o Senhor tem preparado, que o Senhor tem reservado para nós através da Bíblia. Fique conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Monique, lê para nós o verso para memorizar. O verso para memorizar está em Jeremias 17:10, que diz o seguinte: Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. E a lição vai falar do inimigo interno. Nós lutamos hoje contra nossas forças, querendo agir contra a vontade própria, deixando, né, a ação de Deus de lado. É isso que a lição vai falar. Exatamente. Né? Quando nós formos analisar a história de Acã, né, nós percebemos que ele, infelizmente, preferiu dar voz, razão aos sentimentos que estavam dentro do coração dele. A cobiça, a ganância, né? A avareza, né? E nós vamos perceber que, infelizmente, essa realidade não é apenas na vida de Acã, né? Nós também estamos sujeitos, né, a enfrentar essa mesma batalha. Essa batalha acontece dentro do coração. Né? Exatamente. E todo ser humano, então, ele precisa enfrentar esse grande conflito dentro do seu coração, mas nessa lição nós vamos trabalhar um pouquinho esses conceitos, né? E é interessante que hoje, acredito que ainda mais, né? Porque a quantidade de bens que se corre atrás hoje, exatamente, muito maior do que era antigamente. Hoje você vive em busca de bens que nós vemos que são fúteis, né? São passageiros, né? Completamente passageiros. A lição de domingo, violação da aliança. Aí começa, né? O pecado de um gera consequência para todos. E aí, o que a lição nos diz de domingo? Essa questão da história de Acã, quando nós estávamos estudando, eu até brinquei com o pastor, falei, ai, que raiva de Acã. Porque, para mim, da história toda de Israel, talvez seja a mais triste. Porque Acã, ele trouxe uma consequência não só para ele, mas para toda uma nação. O peso do erro dele caiu sobre todos. E essa questão da falta de confiança com Deus, em se colocar em primeiro, fez com que todo mundo ficasse com autoconfiança, tivesse a falta de santidade. Eles estavam confiando em si mesmo e acabou se esquecendo de Deus. Exatamente. Nós percebemos nesse relato de Juízes capítulo 7, né, nessa história onde Israel é derrotado, né? Inclusive, essa é a primeira derrota, né, militar na terra de Canaã, né? É a primeira vez que eles perderam uma batalha contra a cidade de Ai, uma cidade que, inclusive, era uma cidade pequena, né? E nós percebemos que o motivo principal pelo qual isso acontece são 2, né? Nós encontramos ali, de fato, o pecado escondido de Acã, mas também essa autoconfiança que o povo tinha na sua própria força. Afinal, eles tinham acabado de derrotar Jericó, uma cidade com muros enormes, com um povo bem forte, né? E agora, quando a gente vê Josué capítulo 7, no versículo 3, olha só que interessante, né, que o povo diz: não suba todo o povo, subam apenas uns 2 ou 3 mil homens, né? Afinal, olha só,
não fatigueis ali todo o povo, porque eles são poucos os inimigos. Ou seja, Israel, ele estava confiante, né, na sua força, no seu poder. Infelizmente, eles escolheram batalhar essa guerra contra Sadiai sem o grande comandante. É como se fosse um soldado que tem a melhor armadura, a melhor Técnica, né? técnica, tudo, e tem uma brechinha na armadura e o inimigo Conhece. conhece. Uhum. E faz a questão de destruir. E ali foi a grande derrota deles, confiar em si mesmo. E nós temos na história diversos cenários que foi isso, né, pastor? A gente percebe uma coisa, infelizmente, que se repete ao longo da história de Israel, né? Momentos em que o povo, ele se esquece do Senhor e eles acabam tomando escolhas terríveis, né? Nós tivemos a lição agora há pouco do livro de Êxodo, né? Nós tivemos o episódio do bezerro de ouro. E é interessante que no episódio do bezerro de ouro, o povo se esquece do Senhor, se apoia em outro Deus, e por conta da decisão de Arão, de ali ceder, né? Uhum. Construir o bezerro de ouro, né? Recolher ali o ouro das pessoas, toda a nação, né, sofreu as consequências do erro que o seu líder teve, né? Então não é a primeira vez que Israel está sendo ali, como pode dizer, sofrendo um dano, né? Por conta da escolha errada de uma outra pessoa, né? Isso infelizmente se repete. E isso é a Bíblia inteira, né? Exatamente. E até hoje, né? Eu costumo dizer que hoje nós vivemos tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e nós somos o atual Testamento, né? Então, assim, é impressionante Como tudo se repete. como tudo se repete, assim, como é difícil nós aprendermos o que Deus deixa Exatamente. tão explícito e enfatiza tantas vezes, E é né? por isso que eu creio que essa história aqui, Cris, de Josué capítulo 7, ela é muito atual. Sim. Porque o principal alerta que fica para nós aqui são em relação a esses dois pecados que o povo cometeu, né? Primeiro, desconfie sempre de você mesmo, né? Isso. Não dependa da sua força, Aham. não dependa da sua capacidade. Depende exclusivamente do Que Senhor, né? É o sumo, né? Exatamente. O sumo realmente é isso. Não dependa de você. Creia que há um Deus que luta por você. Exatamente. E tem essa questão também, quando nós estamos inseridos na questão do cristianismo, das outras pessoas nos verem como líderes, quando a gente erra, não somos apenas nós que sofremos a consequência, mas se perdura para Exatamente. várias pessoas. Inclusive na história de Jonas. Exatamente. Ele Jonas, levou- ele foge, né, pra Nínive, Aham. e aí o barco começa naquela tempestade, né? As pessoas Sim. alguém fez algo de errado, né? Aham. Eles tiram sorte, a sorte cai sobre Jonas, eles sabem, né? O que você está fazendo? Aí ele explica, ele se revela, né? Aham. Sou um profeta, eu tô fugindo de Deus, né? Ele sabe, então nós estamos sofrendo agora porque você... Nas histórias ao longo aí do tempo a gente vê. O Titanic é um exemplo, né? O barco inafundável, o barco que foi feito para não afundar. Eles Confiaram demais, Confiaram né? demais. Na engenharia, tanto que até o número de botes era reduzido, né? Porque eles pensavam, não, esse barco não vai afundar, né? E nós que trabalhamos muito com pais, a gente vê muito isso. O erro dos pais refletindo nos filhos. Fica muito claro. E para nós, cristãos, a gente sabe, né? Nós somos a Bíblia que muitos vão ler. Né? Que muitos não lê, a gente acaba sendo a única referência para essas pessoas. Então, a importância de crermos e nos dedicar a essa armadura tão poderosa que nós temos. E lembrarmos sempre de Provérbios 3:5, né? Não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Pelo contrário, seguir o que o texto diz. Confie no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento. Porque, Falta infelizmente, de nós... para isso não há, existe, né? Mas a Bíblia conhece muito bem o nosso coração e ela sabe que, vez ou outra, nós acabamos caindo nesse pecado, né? De depender da nossa Deus força. é tão misericordioso que ele não desiste Amém. de nós, né? Amém. Inclusive, misericórdia tem a ver com o pecado de Acã, né? Que o pecado de Exatamente. Acã, A lição de exatamente. segunda-feira. Que é a lição de segunda, né? O pecado de Acã. Nos mostra como Deus age com graça, sendo justo e amoroso. Exatamente. É interessante aqui, Cris, porque Deus, no começo do capítulo 7, ele já explica que alguém está escondendo ali na sua casa, né, coisas contaminadas, né? No versículo 13, Deus mais uma vez, ele, através da sua voz, né, se revela para o povo, diz assim, há coisas condenadas no vosso meio. Então Deus deixa muito claro, vocês
roubaram alguma coisa que não deveriam, né? Desobedecendo a ordem ali de Josué capítulo 6, né? Que não deveria sobrar nada de Jericó. Então Deus deixa muito claro o que aconteceu. Deixa muito claro que alguém ali no meio tem algo roubado, né? Que não deveria estar ali. Mas Acã permanece. Claro, e ele deixa muito claro uma questão. Hum, A graça. exatamente. Porque em nenhum momento Deus revela. Uhum. Deus não revelou. Teve a investigação entre as famílias, mas todo o tempo Deus estava falando, filho, eu estou te dando a A oportunidade. oportunidade. E o que Acã fez? Ele permanece em silêncio. Rejeitou. Ele ficou em silêncio. Exatamente. Ele tinha aquela noite toda, né? Porque o texto diz, né? Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, né? Aí Deus repete aquilo que eu acabei de ler, né? Que existe algo que estava no meio. Ou seja, durante aquela noite, depois que Josué deu esse anúncio para o povo, santifiquem, porque amanhã a gente vai se apresentar para o Senhor para saber, né, o que de fato aconteceu, Acã teve oportunidade, né? E o pecado escondido, ele não desaparece. Ele adoece a alma, e foi exatamente isso que aconteceu com Acã. Mais pra frente a gente vai saber o que aconteceu com ele, mas naquele momento ele preferiu ficar em silêncio e o resultado foi bem trágico. E você sabe que essa história de Acã me faz entender muito bem quando a gente vê lá no Novo Testamento a diferença, né, do remorso de Judas para o arrependimento de Pedro, né, quando negam a Cristo, quando traem a Os dois Cristo. traíram Jesus, né? Pois qual que é a diferença, né? O remorso é quando você só reconhece porque vai haver uma consequência da sua culpa, do seu erro. E aí você pensa assim, vou tentar amenizá-la. Exatamente. E o arrependimento não, é quando você sente o quanto você magoou alguém e o quanto você se... literalmente é a tristeza, assim, né? a Porque você tristeza feriu ao Senhor. e não querer repetir aquilo. Exatamente. Né? É como teve uma certa ocasião, eu ouvi, infelizmente, uma frase de um homem que traiu sua esposa, que ele disse assim, que o erro dele, ele não reconhecia o erro por ter traído a esposa. Era ter dado o telefone da casa dele para a amante. Então, você vê a diferença do remorso para o arrependimento. E isso aqui fica bem claro. Então, Deus, ele sabe todos os pecados, mas ele quer ver o coração. O quanto realmente você reconheceu que houve o prejuízo do seu pecado, do seu erro. E Acã, ele não é um pecado só contra Deus. É um pecado também contra o povo. Sim. Porque Deus já tinha feito, já tinha estabelecido e ele quebrou tudo. É interessante isso, né? Porque a aliança de Deus, ela tem um aspecto individual, mas coletivo também, não é verdade? Sim. Então, quando uma pessoa ali desobedece, né? Ela arrasta para si não apenas consequências, mas também para o resto da nação, né? Porque o que é interessante nós pensarmos que essa guerra não é nossa. É o que todo livro fala, né, de Josué. Aliás, a Bíblia inteira. Essa guerra que nós enfrentamos no mundo não é uma guerra nossa. Nós lutamos pelo nome do Senhor. Exatamente. Né? E aí, eu creio que algo muito interessante, que é importante nós ressaltarmos aqui nessa lição, é o seguinte: não podemos perder de vista o aspecto espiritual dessas batalhas que nós vivemos, na verdade. Essa guerra que Israel estava enfrentando não era uma guerra apenas física, mas, em primeiro lugar, era uma guerra espiritual. Sim. E o motivo pelo qual eles fracassaram é porque eles perderam essa noção e pensaram apenas no aspecto físico, né? Não, nós somos mais fortes, o outro povo é mais fraco, a lógica vai vencer. Sim. Mas eles esqueceram, é espiritual em primeiro lugar. Mas exige consagração, exige entrega total a Deus. Né? Mas, pastor, olha, eu como psicóloga, que eu escuto tantos problemas, tantas questões, não consigo separar a guerra física da guerra espiritual. Porque nós vivemos ali entre dois que nos querem, né? O inimigo e Deus. Então, as suas ações ou vão estar dando mão para o inimigo ou dando a mão para Deus. Não existe neutralidade, né? Não existe neutralidade, exatamente. Vamos para a lição de terça, que diz: escolhas fatais. Temos apenas, acabei de falar, né? Duas opções: o lado de Deus ou contra ele. Exatamente. O Acã, infelizmente, ele só confessa o seu pecado quando a sorte é lançada para uma tribo, para uma casa, uma família. Aí então chega no indivíduo, né? Observe que ele só confessa porque o seu pecado já foi denunciado, né? A diferença de quando você cometeu um pecado, né, entre você e Deus e você confessa a ele, isso é um arrependimento sincero, genuíno. Sim.
ali você percebe uma pessoa que está triste, né, pelo pecado que ela cometeu e confessa ao Senhor. E Deus, ele promete perdoar, promete purificar essa pessoa. Porém, Acã, ele só reconhece o seu erro e apenas confessa quando ele está no centro, né? Quando todos os olhares estão voltados para ele. E a sua confissão, ela não é acompanhada de uma mudança, né? Interessante que a Bíblia não menciona nenhum tipo de arrependimento real vindo de Acã. Tristeza, nada. Ele confessa o pecado porque agora já está público, né? Não tem mais como esconder, né? E, infelizmente, ele acaba sofrendo as consequências, né, do seu ato. E uma outra coisa, Cris, que eu queria destacar dessa lição, é um comentário que eu havia feito aqui na lição de terça-feira, é o seguinte, né? Uma outra escolha terrível, né, que o povo de Israel fez foi quando eles, ao batalharem contra a cidade de Ai, eles decidiram ir apenas com 3.000 soldados, né? Já até fazendo um spoiler, né, com a lição de quarta, mas quando eles vão derrotar a cidade de Ai, agora consultando ao Senhor, porque eles, em primeiro lugar, não consultaram o Senhor na primeira vez que atacaram a cidade, a Bíblia diz aqui no capítulo 8 de Josué, no capítulo seguinte a essa história que nós estamos falando, fala assim, que Josué se levantou e ele escolheu 30.000 homens valentes. Olha que interessante. Na segunda vez que eles vão atacar Ai, eles vão com 30.000. Na primeira eles foram só com 3.000. Eles só usaram 10% daquela força total que eles tinham. Só 10%. Demonstrando mais uma vez que eles escolheram confiar em si mesmos. Essa é uma escolha péssima. Péssima. Foram para a batalha? Não. 10% da nossa força aqui, vamos poupar o resto, né? É suficiente, pelo contrário, né? Quando nós escolhemos confiar na nossa própria força, isso é terrível. E quando nós preferimos apoiar literalmente nosso próprio entendimento, isso nos leva à ruína. Sim. E é exatamente o que Acã fez. Ele olha para a capa babilônica, e aí os verbos que a Bíblia utiliza, né, que Acã utiliza, na verdade, para poder falar sobre o seu pecado, são os mesmos que Eva utiliza na tentação. Ele viu a capa, ele desejou, ele tomou. Eles viram um fruto, desejaram, a árvore era boa. E a capa também era boa, no verso 21, era uma boa capa. E o pecado é assim, né? Nos atrai dessa maneira. Exatamente. Tudo nos atrai dessa maneira. Acã, ele olhou, ele viu o valor do ouro lá da capa, mas ele não viu a consequência que viria. Ele não assimilou. E isso foi a grande destruição, né? Quando ele confessa porque ele é colocado contra a parede e não tem o arrependimento genuíno. E aí que está a diferença de Davi e de Acã. Quantas vezes Davi caiu, errou, e ele, segundo a Bíblia, ele foi considerado como homem segundo o coração de Deus. Talvez o que Davi fez foi muito maior do que Acã. Sim. Mas aos olhos do homem, né? Aos olhos do homem. Mas todas as vezes que Davi, ele caiu, ele foi lá, reconhecia, se arrependeu genuinamente. E Acã, ele foi forçado a uma confissão. Exatamente. Ele foi colocado contra a parede e acabou confessando. Sim. Mas o arrependimento não aconteceu. E também tinha Deus como, né, o seu escudo, aquele em que ele confiava plenamente, coisa que Acã já não tinha isso, né? Na lição de quarta, porta de esperança. Um Deus de misericórdias, mas de princípio. Ele não muda, mas nos aceita quando nós mudamos. Exatamente, né? Eu acho muito bonito esse texto de Oséias, capítulo 2, verso 15, que Deus promete transformar o vale de Acor, né? Que foi o local onde Acã, ele foi ali apedrejado e queimado, né? E essa palavra Acor significa, a lição traz o termo desgraça, né? Mas também pode significar vale do desgosto, né? Vale da decepção. Enfim, esse lugar que só traz ideias negativas, ruins, né? Não tem nada de positivo nesse nome. Mas Deus promete transformar esse vale de Acor numa porta de esperança, né? Então, observe como que Deus, ele é capaz de mudar por completo, né, um cenário, né? Transformar os fracassos em vitórias. E essa é a grande questão. A lição de quarta, ela vai provar isso. Que através de Deus, quando nós escolhemos ser fiéis, falamos, Senhor, olha, eu sou fraco, eu não consigo, mas me ajuda a ser fiel a Ti, eu quero ser obediente à Sua lei. Deus transforma nossos fracassos em vitórias. Né? E Ele fala, né, todos os dons vêm de Deus.
tudo, né? Através do Espírito Santo que nós podemos ter paz, amor, alegria, domínio próprio. Eu acho esse dom maravilhoso, né? Que é algo realmente que a gente tem que estar sempre lutando, porque o pecado está aí sempre para nos atiçar. E ter o domínio próprio que Deus nos concede, e nós esquecemos disso. Exatamente. Esquecemos de buscar essa força, porque não vem de nós. Exatamente. Algumas considerações que eu gostaria de falar sobre a Sim. lição de quarta-feira é a história de Josué capítulo 8, né? O episódio em que eles derrotam a cidade de Ai. É interessante que no versículo de número 7, Josué 8, verso 7, diz assim: vocês sairão da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor, vosso Deus, vou entregar nas vossas mãos. A Bíblia deixa muito claro que a vitória, ela vem porque o Senhor, né, entregou a cidade nas mãos deles. Essa é a grande diferença do capítulo 8 para o capítulo 7. No capítulo 7, eles vão para a batalha, sem consultar o Senhor, confiando na própria força, e ainda existe ali alguém em pecado, né? No capítulo 8, eles agora, com o conselho do Senhor, perceba que Deus, no capítulo 8, fala o tempo todo. Observe que ele, então, faz parte da batalha. Deus está ali no campo. O tempo todo ele fala com Josué. A Bíblia deixa muito claro que Deus está presente. E agora a vitória é certa. Mas a Bíblia também deixa muito claro pra gente um outro aspecto. Aqui nós percebemos claramente, mais uma vez, aquela fórmula que sempre funciona. Esforço humano e poder divino. Uhum. Os homens criaram a estratégia, né? Ali a emboscada. Só que não foi a estratégia que funcionou dessa vez. Se eles tivessem aplicado essa mesma estratégia do capítulo 8, de fazer a emboscada, né, para o povo sair, se eles tivessem tentado fazer isso no capítulo 7, também não ia dar certo. Uhum. Eles também iam fracassar. Com certeza. A questão é que agora eles combinaram esforço humano com o poder divino. A própria lição aqui no finalzinho diz assim, né? A chave para o sucesso está na fé que Josué teve na palavra do Senhor e sua obediência inabalável a ela. Exatamente. É isso. Perdão, um último comentário, né, sobre a lição de quarta-feira. E existe um paralelo muito claro também entre Josué capítulo 8, verso 19 e 26, com Êxodo capítulo 17, verso 11 ao 13, né? Que é a batalha contra os amalequitas, né? Que é inclusive a primeira vez que Josué aparece na Bíblia. E nessa batalha, enquanto Josué estava lá embaixo no campo, Moisés, ele ficava com o braço estendido, e o seu irmão, né, Arão, e o seu filho Ur seguravam o seu braço, né, porque no momento ele começou a cansar, e enquanto ele estava com o braço erguido, o povo vencia. Da mesma forma, Deus fala no verso 19 e no verso 26, a Bíblia deixa muito claro que quando Josué estava com o seu braço estendido, eles prevaleciam, eles venciam. Perceba que é a mesma cena se repetindo. Isso é mais um sinal de que Deus ele estava confirmando para todo Israel, para todo mundo, que agora aquela liderança que estava antes sobre Moisés, agora está sobre Josué. Ele é o líder escolhido por Deus. E assim como Moisés foi vitorioso graças ao poder de Deus, né, que estava com o seu braço estendido sobre o seu povo, Deus continuava com o seu braço estendido através de Josué. Isso. Na lição de quinta, testemunha do poder de Deus. Nossas batalhas são apenas pretextos para a batalha principal, que é a honra de Deus, que é a honra de Deus. Essa é a última lição, né, na quinta-feira. Eu acho muito lindo, porque a preocupação de Josué, quando o povo perde a batalha contra Ai, né, quando ele percebe que o Senhor não abençoou aquela batalha, aquela guerra, diferente do povo que reclamou, né, que o Senhor os havia abandonado, que era melhor estar no Egito, a grande preocupação que vem a Josué é a desonra, né, ou então a reputação agora do Senhor que foi manchada, né. Quando a gente olha para a história do povo de Israel, Deus ele tinha um propósito para aquela nação. Ele queria se tornar conhecido, que o seu nome fosse conhecido em todo mundo através daquele povo. Deus poderia simplesmente aparecer no céu, se manifestar, e todo mundo iria conhecer ele. Só que isso não é o método dele. E aqui vai uma mensagem especial, né, para quem está ouvindo esse podcast, né? Deus, ele quer se tornar conhecido para o mundo. Ele poderia muito bem fazer através do seu poder, dos seus anjos, mas ele escolheu se tornar conhecido através das suas criaturas, através dos seus servos, através daquelas pessoas que ele criou, que ele amou e que ele salvou. Então eu e você, nós somos convidados a testemunharmos para o mundo quem é o Senhor. Muitas pessoas irão conhecer o Senhor
através da sua história, através da minha história. É assim que Deus escolheu se revelar. Exatamente. E isso eu acho fantástico. Perfeito, porque ele podia, né? Muitas pessoas falam, o amor a Deus é obrigatório. Podíamos amar a Deus, mas não. Ele quer que a gente faça isso por escolha, porque Ele é misericordioso. Ele nos concede os dons para que a gente possa utilizá-los, crendo que vem tudo dele. Que não há nada de bom em nós, tudo vem de Deus. E a gente tem que usar essas armas que nós temos. É verdade. E isso nos faz pensar que todas as vezes que a gente tropeça, o inimigo ele tenta usar aquilo para difamar o Senhor. Exatamente. Ele É isso que ele tenta fazer. quer, né? Mas Deus, com toda a sua misericórdia, ele nos levanta da queda e ele mostra que o nosso testemunho, mesmo na queda, pode ser um exemplo de salvação. E Josué, ele nos ensina com a oração que ele teve. Foi uma oração muito sincera. Ele sabia que o povo de Israel também tinha a questão de conquistar as terras, mas a principal questão que levava era o nome do Senhor. O nome do Senhor tinha que ser exaltado em todas as nações, tinha que ser reconhecido. Então, Josué, ele é um exemplo de líder de fé. Todo o tempo ele estava lá honrando a Deus. Deuteronômio capítulo 9, verso 28, né, completando isso que a Monique falou, diz assim, né? Deus está ali apelando para o povo, né, para que eles fossem fiéis a ele, para que o povo da terra, de onde vocês nos tiraram, não diga, não tendo podido o Senhor introduzi-los na terra, que lhes havia falado, e porque os aborrecia, os tirou para matá-los no deserto. Né? Olha que interessante, né? Em outras versões aparece o seguinte, o Senhor não conseguiu, né, colocá-los ali, ou o Senhor não conseguiu fazer com que eles fossem vitoriosos na terra, né? Quando Israel perdeu uma batalha, isso estava provando para as outras nações que o Senhor não conseguia, que o Senhor não tinha poder, que Deus não tinha condições. Poxa, olha, o Deus deles não é um Deus tão poderoso assim, né? Porque eles foram enfrentar aquela cidade e perderam, né? Então, o aspecto espiritual aqui é muito profundo, é muito forte. Quando nós falhamos, quando caímos, quando nós erramos, nós estamos, infelizmente, trazendo desonra, né? Opróbrio ao nome de Deus, né? E isso, mais uma vez, reforça nossa responsabilidade de não termos fiéis, de o tempo todo nos consagrarmos a Deus e falarmos, Senhor, me ajude a ser fiel. Porque eu quero, através da minha vida, revelar o Senhor para outras pessoas, né? E é isso, eu acho que essa lição, ela deixa muito claro isso, que nós somos soldados de Deus. Exatamente. E nós temos que crer que Ele é o nosso escudo e a nossa arma. E acho que fica o recado, né? Que reconheça quando você erra. Todos nós somos pecadores. Não tenha medo, não tenha receio, e Deus é misericordioso. Ele te aceita. Ele só espera que você reconheça para que possa levar o nome dele adiante nessa batalha que não é nossa. É uma batalha espiritual entre Deus e seu inimigo. Obrigada, gente. Muito feliz por vocês terem aceito o convite. Foi maravilhoso o nosso estudo. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.